sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo eu deixarei. Bom dia, Deus abençoe você em nome de Jesus. Que essa manhã seja uma manhã de adoração, como nós já começamos a louvar ao Senhor e continuaremos a louvar ao Senhor e adorá-lo. Eu já peço que você vá abrindo a sua Bíblia no Salmo 19. Salmo 19, nós vamos fazer essa leitura, eu farei essa leitura, você vai acompanhar na sua Bíblia. Só quero te dar alguns recadinhos bem rápidos hoje, pela manhã. Primeiro eu queria lembrar você de que no dia 21 de janeiro, 21 desse mês, pela manhã, nós teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária. Então, é o momento em que você pode tomar conhecimento de tudo que foi arrecadado, tudo que foi investido durante todo o ano que acabou de 2017. Então é nesse momento que você pode atestar toda a transparência que a igreja tem para com seu dízimo, sua oferta. Então, são perguntas que você pode fazer, logicamente, durante todo o tempo para o administrador, mas na Assembleia Ordinária é o momento que você pode tirar alguma dúvida que ainda tenha ficado e tomar conhecimento de como andam as finanças da igreja. Muito embora a igreja seja
plenamente transparente e a gente conte até com a fiscalização do conselho, de um grupo de irmãos que fazem a auditoria também a cada trimestre. Você tem a oportunidade, mais uma vez, de uma forma geral, no dia 21 desse mês, de tomar conhecimento de tudo que a igreja tem feito sobre o aspecto financeiro e administrativo. Então, dia 21, pela manhã, às 9 horas, você chega um pouquinho mais cedo para assinar o livro de presença, porque é uma formalidade que a gente tem que cumprir perante as autoridades constituídas. A gente assina o livro, faz a ata e a gente presta conta para você de tudo o que tem sido feito. Eu também quero lembrar as irmãs que fazem parte da Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF, de que às 5 horas hoje tem a plenária da SAF. E por fim, eu queria lembrar que tem lasanha hoje para quem não quer fazer almoço. Então, o Ministério de Jovens, o Geração 180 Graus, está fazendo as lasanhas. Então, lá embaixo você pode pegar, se eu não me engano, R$25, tá? E você livra o pessoal de fazer o almoço nessa tarde. Então, R$25, encomenda a sua lasanha, você vai estar auxiliando o pessoal que está se preparando para o acampamento. Muitos jovens não têm condição de arcar com os custos do acampamento. Então, esses valores são para auxiliar esse grupo que tem trabalhado tanto. Então, você paga lá R$25, vai ter uma lasanha para um grupo grande de pessoas. Aí você procura o Gabriel, que está lá embaixo, eu não sei mais quem está ajudando lá, mas vai ter alguém para te atender e aí garantir o seu almoço. Então, logo que acabar o culto, você dá um pulinho lá embaixo e pega a sua lasanha, tá bom? E eu queria que você agora ficasse em pé, já com sua Bíblia aberta no Salmo 19. Eu vou fazer a leitura, você vai acompanhar na sua Bíblia, e logo em seguida nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ó Deus, tremendo Deus, nós te adoramos porque o Senhor é o único Deus, o único digno de ser adorado pelas coisas que o Senhor faz, por tudo o que o Senhor é. Naquilo que o Senhor se revela, ó Pai, nós te buscamos e buscamos te conhecer. Mas Tu és um Deus que também é incompreensível, porque nós não podemos entendê-lo em sua integridade, ó Pai, porque Tu és mais sábio que nós, a Tua inteligência está acima da nossa, o Teu conhecimento é infinito e o nosso é limitado. O Senhor é Criador de todas as coisas. Nós olhamos, ó Pai, para o sol que percorre, faz o seu caminho, ó Pai, e se põe logo adiante. Mas no outro dia principia tudo novamente, sem se ouvir nenhum som, nenhum comando. Mas os astros todos, ó Pai,
conhecem o seu dever, porque eles obedecem à voz de alguém que é maior, o Senhor. O Senhor é que tem domínio sobre todas as coisas. O Senhor tem domínio sobre todas as criaturas, ó Pai. E nós somos criaturas do Senhor que queremos nos curvar diante de Ti, adorando ao Senhor, o único Deus. Sim, Senhor. E nesse momento o faremos com os nossos lábios, nós o faremos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, ó Pai. Porque toda a nossa vida tem que ser uma adoração permanente ao Senhor, o único digno de ser louvado e adorado. Aceita, Senhor, o louvor que o Teu povo oferece a Ti neste culto, nesta manhã. Nós estamos reunidos aqui para adorar ao Senhor. Louvado seja o Senhor assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos adorar ao Senhor. Você que veio preparado para entregar o seu dízimo, adorar ao Senhor com o seu dízimo e a sua oferta, você fará neste momento. E também não venha para assistir, mas venha para adorar. Participe cantando e louvando ao Senhor com sua voz. Tudo o que tens feito, tudo o que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo o que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço,
luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nós
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria
de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, contando sempre o infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, contando sempre o infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ah, Senhor, só Tu és Deus sobre toda a terra, sobre os céus. Só Tu és. Aceita, ó Pai, esses louvores de plena adoração. É adoração ao Teu nome, o único nome que pode ser adorado. Só o Senhor pode ser adorado. Louvado seja o Teu nome nesta manhã. E agora prepara-nos, ó Pai, para o momento de reflexão na Tua palavra, para que sejamos impactados e desafiados, ó Pai. Abençoa especialmente agora o reverendo Anderson, e que ele fale para nós, ó Pai, aquilo que o Senhor já falou para ele, e que ele seja, ó Pai, instrumento mais uma vez para proclamar a Tua palavra a nós. E nós, ó Pai, sejamos como uma terra abençoada, uma terra que possa dar frutos, ó Pai. Aprender e compreender o que o Senhor vai nos dizer nessa manhã. E que só o Senhor apareça. E que todos nós diminuamos aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar agora. Reverendo Anderson nos ministrará a palavra nessa manhã. Bom dia, amados. Graça e paz. Que o Espírito de Deus possa inundar o seu coração nessa manhã, no nome de Jesus. Que você possa aprender cada dia mais, entrar num tempo de adoração, de oração diante do Senhor. E enquanto suas pernas não estão preparadas e não aguentam, eu quero te aconselhar que você se assente. Não fique vexado, não se aveste, como diz o baiano. Minha mãe é baiana, minha avó, então eu tenho algumas palavras minhas que são baianas. Mas assim, não fique achando que os outros, que os outros vão achar de mim. Problema do outro, sua perna doeu, senta. Adoração não vem de pé ou de sentado, não, adoração vem do coração. Amém? Então, fique à vontade. Eu estou falando isso porque hoje não é costume da nossa igreja ficar 3, 4 cânticos em pé, sempre 2, 1, 2, 1. E aí quando passa um pouquinho, o joelho e a perna começa a doer. Eu lembro de mim, na primeira vez que eu fui numa igreja, que teve 1 hora de adoração. E eu vim de uma igreja que tem conjunto coral, que tem louvor. Então o louvor canta 1, no máximo 2. Época de aniversário, aniversário da juventude, canta no máximo, quando avivamento, 4. Aí eu fui numa igreja que a adoração é 1 hora.
e tudo de pé. E eu era seminarista, pensa. E a minha perna começou a doer, as batatas da perna começou a queimar, o joelho começou a incomodar. E eu estava adorando, agora já não estava adorando, já estava murmurando. E eu pensando, meu Deus do céu, o que esse povo vai pensar de mim, seminarista ainda? Aí eu tive a brilhante ideia de ajoelhar. Vou ajoelhar, que eles vão achar que eu sou mais crente do que eles. Fiquei de joelho lá, para descansar, que as pernas já não estavam aguentando. É só uma dica, não precisa ajoelhar não, pode sentar. Tá joia? Porque hoje à noite nós vamos cantar mais um pouco ainda. Então já estou te avisando, para você já ter o costume aí, no nome de Jesus. Eu queria, antes da mensagem dessa manhã, a gente gastar um tempinho de oração pela nossa cidade. Eu lembrei de um texto orando essa madrugada, aquele texto que Deus fala, creio que é em Jeremias: orai pela paz da cidade para onde os desterrei, para que a cidade tendo paz, vós, é uma dica nada mais nada menos do Deus do impossível. Não é só uma dica, Ele está dando uma chave do sobrenatural à sua igreja. Ele está falando, ore. Oração é algo sobrenatural, porque você está falando com alguém que tem todo o poder. Ore. Ele está dizendo pelo quê? Paz. E ele está falando qual o local? Cidade. E no texto ele diz que a cidade tendo paz, vós tereis paz. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Uma vez que Ele promete, Ele cumpre. A gente precisa fazer um exercício de fé espiritual antes da gente ler as Escrituras e antes da gente orar qualquer coisa. A gente precisa ficar olhando para nós mesmos, para o nosso íntimo e afirmar que a gente crê em tudo que a palavra de Deus diz, para a gente crer. Porque às vezes a gente lê, prega, mas não acredita. Lê e acha que é só... Não, hoje Deus não precisa de fazer. Gente, Deus não precisa nem de nós. Ele não precisa de nós, Ele não precisa da nossa adoração, Ele não precisa de pregador, Ele não precisa de teologia, Ele não precisa de pastor, Ele não precisa de ninguém. Se hoje o mundo acabar todo, Ele continua sendo Deus, independente do que o povo vai achar ou não, independente que vai sair nos jornais, Deus terrível destrói o mundo inteiro. Ele não está nem aí, Ele é Deus, entendeu? Nós dependemos dEle. Nós precisamos aprender a acreditar mais naquilo que Deus fala, porque a gente lê essa palavra. E eu gostaria que a gente orasse pela nossa cidade, para que Deus trouxesse paz neste lugar. Pastor, mas é impossível. Mas Deus é o Deus do impossível. Pastor, mas nunca aconteceu. Sempre tem a primeira vez. Não. Teve a primeira vez que a luz acendeu, de lá para cá nunca mais apagou, mas teve uma primeira. Uma primeira vez que alguém andou de carro. Até então, todo mundo andava de carroça. De lá para cá, mudou. Sempre tem uma primeira vez. E a gente já tem durante a história vários lugares que mudaram, porque havia um povo que orava. Vamos orar? Vamos pedir a Deus paz, paz no bairro onde você mora, paz na cidade. Pedir a Deus para Deus aumentar as habilidades dos policiais, em tudo, em corrida, em tiro, tudo, arco e flecha. Aumentar toda a habilidade. Vamos pedir a Deus. Deus aumentava a habilidade do exército de Israel, que 300 venciam a cidade inteira, lembra? Com 1000, eles venciam 10.000. Deus mudou, gente? Não, Ele é imutável. Vamos orar? Então gasta o tempo aí, fecha seus olhos, ora pela nossa cidade,
ora pelos seus parentes, ora pelos livramentos, ora para Deus aumentar as habilidades, no nome de Jesus. Pai, clamamos nessa manhã pela cidade de São Vicente. Suplicamos a Ti no nome poderoso de Cristo Jesus. O Senhor que está sentado no trono, Tu que és soberano, o Deus do impossível. Vem sobre a nossa cidade. Aumenta a fé de cada um daqueles que estão aqui no Senhor. Pai, no nome de Jesus, reescreve a história dessa cidade. Aumenta a nossa fé. Tira todo espírito de medo, de covardia de nós. Em nome de Jesus, quebra toda a maldição que foi lançada contra essa cidade. Em nome de Jesus, vem com a Tua mão, a Tua bênção, e ordena a paz sobre essa cidade. Foi o Senhor que deixou escrito na Tua palavra, para o Teu povo, para onde o Senhor desterrar o Teu povo, para o Teu povo aprender a orar e a interceder pela paz da cidade. Está claro na Tua palavra que a paz vem do Senhor. É o Senhor que ordena a paz sobre uma cidade. E nós clamamos a Ti, são mais do que 2 aqui, ó Pai. A Tua palavra diz que onde estão 2 ou 3 reunidos com o mesmo propósito e que oram ao Senhor, pedem ao Senhor, que o Senhor responde. Deus, nós não queremos nem saber como é que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é o Deus do impossível. Isso não cabe dentro da nossa cabeça. O homem não consegue explicar o inexplicável. Tu és Deus. Mas suplicamos nessa manhã, vem sobre essa cidade. Põe o terror no lugar certo. Tira o terror do coração dos homens de bem. E põe o terror no coração dos homens de mal. Que aqueles que aterrorizam essa cidade sejam aterrorizados pelo Senhor. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a doce paz do Teu Espírito venha reinar sobre essa cidade, assim como o Senhor fez em vários lugares, e tem feito hoje. Faz aqui também, Pai, por favor. Livra os nossos parentes, os nossos filhos, os netos. Livra, Senhor, os nossos vizinhos. Livra o nosso bairro de todo espírito de morte, de todo espírito de medo, de todo espírito de roubo. Pois foi Teu Filho Jesus que afirmou que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor enviou o Teu Filho para que Ele viesse dar vida e vida em abundância. Vem sobre nós o nome de Jesus e continue conosco nessa manhã. Eu quero lhe pedir, ó Pai, uma promessa do Salmo 104, do versículo 4. A Tua palavra afirma que o Senhor faz os Teus anjos como ventos e aos Teus ministros como labaredas de fogo. O Senhor acende a chama. Vem sobre a minha vida, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. No nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Esse é o ano do Evangelho. Nós estaremos pregando aí no Evangelho de João. Possivelmente algumas palavras sairão de outros evangelhos. Mas você que ainda não começou a leitura, eu quero te dar a dica. Nós vamos ler o Evangelho de João uma vez por mês. Se você ler um capítulo por dia, antes do final do mês, você já terminou a leitura de João. Um capítulo por dia. Não dá nem 10% do que a maioria aqui passa no WhatsApp, no Facebook, passa vendo futebol, passa vendo novela. Não dá nem 10%.
E ora para que Deus fale ao seu coração. Não faça uma leitura como de um livro qualquer. Creia que a palavra de Deus é um livro poderoso para nos libertar. É assim que está escrito nela. Ela nos liberta, ela nos santifica, ela nos limpa, ela nos corrige, ela nos conduz a um caminho de vida eterna. Ela traz a paz que excede a todo entendimento. Ela traz a alegria que vem do Espírito. Ela nos cerca. É remédio para a nossa alma. Alguns falam assim, pastor, mas quando eu começo a ler, me dá sono. Eu falei, então, lê quando te der insônia também. Remédio para a alma. Está com insônia, vai ler Bíblia, rapidinho você dorme também. Porque não entendo. Gente, a palavra de Deus, ela se revela espiritualmente. Nós temos que crer nisso. Porque até a vinda do Espírito de Deus, os discípulos não entenderam nada daquilo que Jesus estava falando. Quando o Espírito de Deus vem, ou quando há a palavra assim, e o Espírito lhes abriu o entendimento, você vai ver, é o Espírito. Não é o que você estudou na escola. Não é o grego, o hebraico, o comentário que você comprar. Você vai comprar os melhores comentários do mundo. Se o Espírito de Deus não soprar na sua vida, nada vai acontecer. O máximo que vai acontecer é você ter muita informação, mas transformação é só o Espírito de Deus. Amém? Então eu quero te convidar a você fazer a leitura do Evangelho de João, orando, pedindo a Deus que fale ao seu coração, e também dos Evangelhos. Foi desafiado a gente a ler inclusive o restante dos outros 3 Evangelhos aí, Mateus, Marcos e Lucas. Se você ler um capítulo de cada um, dá 4 capítulos por dia, e todo mês você vai ler os Evangelhos. Isso vai firmar o seu coração, vai ver muita palavra que você achava que sabia, outras você vai ver que, gente, mas eu já li umas 20 vezes esse Evangelho aqui, mas nunca tinha percebido esse versículo aqui. Por que acontece isso? Espírito de Deus, renovando a sua palavra no seu coração, trazendo algo novo. Toda vez que você lê a Bíblia, tem algo novo para você. Toda vez. É diferente dos outros livros. Os demais livros você vai lendo, é sempre a mesma coisa. Alguém pode falar assim, não, pastor, comigo não é assim não. Comigo eu já li e é a mesma coisa. Então eu vou te falar nessa manhã com todo carinho, filho. Você precisa nascer de novo no nome de Jesus. Porque a Bíblia é um livro vivo. E ele renova toda vez que a gente lê. Amém? Não comecei a pregar, é só um remedinho para sua alma. Então, Evangelho de Marcos agora, eu vou começar a pregar. Capítulo 5. Abra a palavra aí, a partir do versículo 21. Nós vamos ler do versículo 21 a 24. Vamos só narrar a história que está aí no meio dessa história, e depois vai para o versículo 35. 21 a 24, a palavra do Senhor nos diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Versículo 24, vamos ler? Jesus foi com ele. Versículo 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, vamos ler? Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta,
mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Versículo 43, vamos ler? Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Uma história surpreendente para nós que já sabemos o final. Para o pai que sofreu até lá, uma história de choro, lágrima, de angústia, de dor, de luta. Um tempo de aprendizado. Uma história de um milagre de Deus. E no meio dessa história, outro milagre, que é daquela mulher do fluxo de sangue, que é contado na mesma história, fica no meio da história de Jairo. Histórias que nos ensinam e traz princípios para a nossa vida do dia a dia, para o nosso caminhar da fé cristã. Para esse ano de 2018, o ano do Evangelho. O Evangelho significa boas notícias. O ano do Evangelho é um ano de boas notícias. Boas notícias daquilo que Deus fez e daquilo que Deus pode fazer por nós e que ainda irá fazer. E nós precisamos aprender com esses princípios, para que a gente possa nortear a nossa fé, não no que o mundo diz, não no que as pessoas afirmam, mas naquilo que Deus deixou escrito para nós. A palavra de Deus é um direcionamento de Deus para aqueles que andam por fé, para aqueles que creem em Deus e na palavra de Deus. E essa história nos ensina que nem sempre as pessoas que andam com Deus são de Deus. É um dos primeiros princípios que a gente precisa perceber no texto aí. Você vai perceber nas duas histórias as pessoas que estão sempre ao lado, mas só para receber, para você receber uma bênção. Eles estão presentes, mas eles não andam de fato e de verdade, de coração e alma com o Senhor Jesus. As multidões, elas sempre atrapalham. Vocês vão ver lá em Marcos, no capítulo 2, a primeira vez que relata uma cura daquele aleijado que os jovens levaram, e você vai ver que as multidões atrapalhavam, eles tiveram que descer pelo telhado. Você vai ver lá no cego de Jericó, as multidões junto com Jesus, e quando o cego começa a gritar, pedir para ver, o povo manda ele calar. Não incomoda o mestre, não, fica calado. As multidões, elas sempre atrapalharam aqueles que querem andar com Deus. Em Números capítulo 14, você vai ver, essa semana eu falei com a juventude no quiosque, lá nós estudamos sobre Números 14, quando chega ali o relatório dos espias, dos 12 espias, 10, juntamente com a multidão, dos mais velhos, os mais experientes, os mais sábios, acreditaram nos 10 espias, a maioria. Então a multidão queria voltar para o Egito, levantar um capitão, para que ele fosse liderado, de volta para a escravidão, que melhor é escravidão do que morrer no deserto, porque não conseguem andar por fé. Isso tudo eu estou trazendo um relatório para vocês e refrescando a memória de vocês, para dizer que a voz do povo nunca foi a voz de Deus, nunca foi. Um ditado popular que eles andam falando aí, está virando até quase que Bíblia. Como está escrito na Bíblia, né, pastor? A voz do povo é a voz de Deus. Eu falei, só se for no livro de Heresias. E esse aí eu não tenho na minha Bíblia, que foi escrito pelo apóstolo São Tanás. Livro de Heresias. Lá, esse versículo aí deve ser lá logo nos primeiros capítulos, assim. Não tem, gente. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Muito pelo contrário, a voz do povo sempre foi a voz contrária à voz de Deus. Porque o povo, ele não anda por fé. A multidão não anda por fé. Ela anda por toque, por aquilo que ela recebe. As multidões acompanhavam Jesus pelos pães e peixes, pelas curas, não porque Deus é Deus.
Um sermão uma vez que foi proferido na igreja, na qual eu professava a fé, na primeira igreja presbiteriana de Valadares, pelo reverendo Adão Carlos, eu nunca vou esquecer. Tem alguns sermões que ficam na alma da gente. Os outros, 2 dias depois, já não sabe nem aonde começou, onde terminou, mas alimentou a alma, mas já não lembra. É igual a comida que você comeu semana passada, ou 15 dias atrás. Daqui um mês atrás, então, o que você comeu na segunda-feira, na segunda semana do mês de dezembro? Não sei não. Você só lembra daquilo que ou foi muito bom e você nunca tinha comido, e aquele negócio marcou sua história, e aí você, nossa, isso aqui é muito bom. Ou aquilo que você quase virou do avesso e morreu. Mas fora, e esse sermão foi algo que eu quase morri, mas não foi de coisa ruim não, foi porque mexeu comigo. Quando ele pregou no seguinte tema, fé. Você tem fé ou seguro contra incêndio? Que tipo de fé é a sua? E eu, naquele tempo, eu estava andando no meio da multidão. E aí ele fez a seguinte pergunta, a seguinte afirmação: Deus, Ele é todo soberano, Ele não pode mudar. A sua palavra não muda, e não vai passar nem um i, nem um tio da sua palavra, até se cumprir. Mas Ele sendo Deus, Ele é o único que pode mudar a sua palavra. Como Ele mudou algumas leis. Em Mateus, Ele diz, está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, mudou. Aquele que olhar, Ele mudou da intenção, do fato para a intenção. Ele tirou daquilo que é vias de fato e passou para o intencional. Também é pecado. Ele mudou algumas coisas. Então, Ele sendo Deus, Ele pode mudar. E se Ele sendo Deus, vamos imaginar que a partir de hoje, Ele descesse na terra e determinasse e decidisse que não haveria mais inferno. Nesse momento, meus olhinhos brilharam. Falei, nossa, eu até fiz assim, onde que está essa sala de oração para eu orar, me inscrever nessa oração aí? Mas ele continuou, se não houvesse mais inferno, domingo que vem você estaria aqui na igreja? Quantos estariam? Quantos viriam à igreja? Quantos adorariam a Deus porque Ele é Deus? Multidão. A multidão sempre atrapalha. Nós não adoramos a Deus pelo que Ele dá, ou pela disciplina que Ele dá, por medo. Nós adoramos a Deus por saber quem Deus é. Pelo menos deveria ser assim. Multidão atrapalha, atrapalhou a mulher do fluxo, atrapalhou Jairo, teve que passar por todos, apertar até chegar a Jesus. Esse é um tipo de gente que sempre vai ter em volta de Jesus, porque aonde Jesus está, a paz se estabelece, onde Jesus está, a alegria vem, aonde Jesus está, curas acontecem, onde Jesus está, milagres acontecem, aonde Jesus está, o coração se quebranta, pessoas ajudam pessoas, então é sempre bom estar ao lado de Jesus, porque aonde Jesus está, sempre algo de bom vai acontecer, mas nem todo mundo que está do lado de Jesus, é de fato de Jesus. Se identifica aí. Se você está no meio da multidão, se você ficou feliz porque o inferno não vai existir mais, e no seu coração você não teve coragem de falar, mas falou assim, nossa, se não tivesse inferno, nunca mais eu vou estar na igreja. Filho, você tem que nascer de novo, você está no meio da multidão. Aqueles que amam a Jesus de fato e de verdade, tendo o inferno ou não, eles amam a Deus, eles obedecem a Deus, eles seguem a Deus, porque Deus é Deus. Eles não estão indo por causa de punição, eles estão indo por causa do amor de Deus. Eles entenderam quem é Deus, eles entenderam o amor de Deus. Cuidado. Mas tem um segundo tipo de gente aqui, os admiradores. Você vai ver no texto as coisas acontecendo, e quando um milagre acontece, seja na mulher do fluxo de sangue, ou seja na filha de Jairo, e essa estava morta, então houve algo que até hoje para a medicina não se explica, uma ressurreição, uma volta aos mortos. O povo ficou admirado,
povo ficou extasiado. É uma turma que anda no meio da multidão. Eles diferem um pouquinho, porque eles conseguem sentir algumas coisas e até comemorá-las. Mas eles não estão de fato e de verdade andando com Deus. Eles estão só na torcida. É o povo que joga na torcida. É o povo que escolhe um time e então ele morre pelo time, mas nunca chutou a bola pelo time. Nunca foi no treino do time. Ele não está dentro do time. Ele não luta no campo. Ele fica na arquibancada. É o povo que admira. Não, foi bom demais. Não, o congresso de jovens foi uma maravilha. Nossa, a igreja melhorou. Glória a Deus, aleluia. Mas não faz nada. E essa turma também é grande. É uma turma que não investe no reino. Não investe, entendeu? Ele não põe dízimo e oferta aqui na frente. Ele quer receber de tudo. Fica admirado. Gosta demais, mas não muda. Entra ano e sai ano, ele é a mesma pessoa. Ele não encarnou a pessoa de Cristo. Ele não entendeu o reino de Deus. Gente que vive no meio da multidão, admirados, batendo palma, festejando, mas não entra no time. Gente, não paga o preço. Não anda junto com Jesus. Nós temos esse tipo de gente aqui, no texto. E temos na igreja também. Ô gente, e sempre terá. Jesus não foi enganado por ninguém. Ele deixou isso tudo registrado nas Escrituras. Ele mesmo, lendo ontem o Evangelho de João, um dos textos que tem até o capítulo 7, é quando ele começa a falar, e os discípulos falam assim: Senhor, mas dura esse discurso. E lá fala: e as multidões já deixaram de o seguir. Muita gente. E aí os discípulos ainda foram reclamar: nós estamos perdendo membro. Fiquei imaginando, falei: se Jesus perdeu membro na igreja dele, porque pregou a verdade, qual o problema de eu perder? Nenhuma. Se eu estiver pregando a verdade, palavra de Deus, do que está escrito. Aí você acha que Jesus vai maneirar, porque os discípulos, Senhor, Jesus fala assim: vocês querem ir embora também? Eu fico imaginando, gente, se Jesus fosse o pastor da nossa igreja, talvez você não iria nela. Já pensou nisso? Se Jesus Cristo fosse o pastor da nossa igreja, provavelmente você não iria nela. Porque Jesus, que é a expressão do amor verdadeiro de Deus, era um homem que andava com um chicote na mão. E ele não passava a mão, não. Ele tinha um amor diferenciado por aqueles que não entendiam as Escrituras, por aqueles que estavam lá fora. Mas aqueles que estavam dentro e estudavam a lei, ele batia todas as vezes e era com muita força. A turma que admira não entende essas coisas, não entra. Existe uma outra turma nesse texto, a turma dos discípulos, que observa tudo, e que um dia isso vai frutificar, mas naquela hora só observou. Um dia, Pedro faz a oração, a mesma oração que Jesus fez aqui nesse texto, para Dorcas. Ele aprendeu o legado que Jesus passou para ele. Quando Jesus chama para perto, ele chama Pedro, Tiago e João. Você pode ver que toda vez que tem um sobrenatural a mais, ele escolhe Pedro, Tiago e João. Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. Para ressuscitar mortos, Pedro, Tiago e João. Não eram todos os discípulos. Por quê? Não sei. Mas eu sei que Pedro, Tiago e João estavam no trio parada dura aí, do sobrenatural. Eles sempre estavam um passo na frente. Falei: oh, meu Deus, deixa eu no meio desse trio parada dura aí. Eu quero fazer parte dessa geração da igreja, que toda igreja tem. Toda igreja tem gente que não quer nada. Toda igreja tem gente que está na multidão. Toda igreja tem gente que só fica na torcida e vai ficar a vida inteira. Mas toda igreja tem gente que quer aprender. Toda igreja tem gente que quer continuar o legado, que quer dar mais um passo.
Essa turma, a dica, encosta perto de gente que você vai aprender. Procura gente na igreja que vai te ensinar. Aqui tem muita gente cabecinha branca e que tem muito tempo que está nessa igreja. Eles aprenderam muita coisa boa e muita coisa ruim. Encosta, pede para tomar um café junto, pede para contar uma história. Você vai aprender. Um dia eu fui fazer uma visita aqui nessa igreja, na casa do seu, Valdemar? É esse o nome mesmo, né? Seu Valdemar. Os mais velhos aqui sabem de quem eu estou falando. Um senhor que, quando eu vim aqui a primeira vez, o ano passado, o ano retrasado, já está retrasado, está vendo? Ele ainda sentava lá atrás com um fone de ouvido. Eles botavam um fone no ouvido dele, que ele ainda estava escutando alguma coisa. Botavam o fone bem alto, para ele tentar escutar o culto. E de vez em quando agora ele vem nos cultos de domingo, à noite, geralmente de ceia. Talvez hoje ele esteja aí hoje à noite. E ele senta mais ou menos nesses bancos aqui, ó. Ele quase não aguenta ficar em pé, tadinho. E sente um frio de lascar. E não escuta sermão nenhum, porque ele é surdo. Nem os louvores. Mas se não traz ele chora em casa. O filho dele tem que sair de outra cidade, pegar ele aqui e botar ele sentadinho ali, ó. E ele faz questão de vir trazer o dízimo dele e colocar ali. Só isso que eu te contei já é história. Pra você aprender a guardar no seu coração. Mas um dia eu estava na casa dele, e ele gosta muito de conversar. Ele não escuta a gente não, mas ele fala para lá. E ele me contou uma história, uma das muitas histórias que ele contou, que eu já tinha chorado a primeira vez que eu vi ele aqui. Eu perguntei para o Bruno, falei, quem é aquele senhor ali? Qual que é a história dele? Quando ele me contou, eu não me contive em lágrimas. E eu quis ir na casa dele para escutar um pouquinho mais. Ele me contou a história da avó dele. Uma mulher de oração. Uma mulher crente. Eu não sei quem era a avó dele. Eu não conheço família nenhuma aqui, mas talvez alguns aqui mais velhos possam me contar depois uma história dessa avó dele. Porque o pai dele não era crente. Mas a avó foi que influenciou ele. De tal forma que ele saía da casa dele de bicicleta, da onde ele morava, para vir no culto, e era o primeiro a chegar aqui na igreja. E ele me disse o fato do último dia da avó dele, na face da terra. Ela mandou chamar a todos da família. Falou, vem porque eu estou ficando ruim, eu vou morrer. E quando todos da família estavam ao redor dela, ela leu a Bíblia, ela pregou para eles, falou que estava para morrer, deu as instruções para cada um, e abriu o inário, e começou a cantar um hino. E ele canta o hino, ele sabe qual o hino que foi. E na segunda estrofe, ou na terceira que ela estava cantando, ela apagou e se foi. Falei, meu Deus, que intimidade com o Senhor. Sabia a hora que vai morrer, ser firme, chamar todo mundo, dar instrução, pregar o evangelho e subir adorando. Falei, isso é privilégio para poucos. Gente que anda com Deus. Tem umas histórias boas aqui. Agora você fica agarrado só nas ruins, você não vai crescer. Faz como Pedro, Tiago e João. Procura, garimpa, umas histórias boas. No nome de Jesus, amém? Toda igreja, tem gente que vai na multidão, e a multidão atrapalha. Toda igreja tem. Gente que só dá para trás. Gente que só quer receber. Gente que não está nem aí para Jesus, só está com medo do inferno. Tem gente. E eles ficam puxando os outros para trás. No dia que ele não quiser, você vai voltar a ficar feliz. Ou eu posso fazer seu enterro antes de eu ir embora. Também. Não tem problema. Mesmo sem gostar de mim. A não ser que você deixe com algum parente seu falando assim, se eu morrer, não deixa aquele pastor gordinho careca pregar. Deixa o outro pastor careca, o barbudinho. Não tem jeito, gente. Deus é Deus. Aprende coisas boas nesse lugar, no nome de Jesus. Amém? Para de olhar do que está dando errado. Começa a olhar o que está dando certo.
Para de viver de passado. Quem vive de passado ruim é só professor e museu. Só. Aí o resto fica morando no passado, não cresce, não amadurece, não caminha, não dá mais um passo. A história dele não muda, porque fica agarrado no que passou e que deu errado. Esse ano tem que ser um ano diferente para nós, amém? Mais um passo. Nós estamos mais perto de Jesus do que a gente imagina. Aliás, eu tenho feito aquela oração e nós temos cantado aqui na igreja. Já começamos a cantar. Hoje à noite nós vamos cantar Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem. Está mais perto. Vamos para frente. Para de ficar olhando para trás. Vamos caminhar. Agora, tem um povo aqui nesse texto. A gente aprende. Um povo que sabe muito, mas que não sabe nada. Olha aí no texto. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. O que ainda? Vamos ler, gente. Vamos, coloca aí aí. Vamos lá. Falava ele ainda. Da onde que eles eram? Alguns da casa. Quem que era o chefe da sinagoga? Jairo. E tinha alguns líderes da casa dele. Gente que conhece as escrituras, mas não conhece o Deus das escrituras. Gente que estuda as escrituras, mas não tem intimidade nenhuma com o Deus das escrituras. Tem gente dentro da igreja assim, da qual Paulo já alerta, lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele põe uma lista de gente que nos últimos dias haveriam desistido dentro da igreja. Pega esse texto aí para mim, por favor. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do 1º versículo. É uma lista, são várias pessoas, né? Todas as ruindades numa pessoa só, porque senão era o próprio diabo. Não tem jeito de uma pessoa ser tudo aquilo ali, mas pelo menos uma daquelas coisas ali ela é. 2 Timóteo, capítulo 3. Olha lá, vamos lá. Ali, ó o texto grandão. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias, então, pausa aí. Os últimos dias, vamos colocar, situar, quem são os últimos dias? Os últimos dias, segundo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele prega aquele sermão dele, e vai explicar, porque o povo de Deus está falando, e o povo está achando que estão até bêbado, falou assim, não, isso aí é o cumprimento das escrituras, de Joel, quando ele deixou registrado lá, que nos últimos dias, Deus derramaria do Espírito dele, sobre toda a carne. De lá para cá, nós somos a geração dos últimos dias. Se Pedro está citando e falando, que é o cumprimento de uma profecia, dos últimos dias, em Atos, hoje nós estamos em qual dia então? Se eles já estavam na geração dos últimos dias, nós somos qual geração? Dos últimos, dos últimos, dos últimos. Está ali, nós estamos nesse mesmo texto aí. Então essa é a nossa geração. Essa é a nossa geração. Ele está instruindo a um pastor novo. Ele está dizendo as coisas que vai acontecer. Então ele está dizendo, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Passa. Pois os homens serão egoístas, avarentos. Dá um pause aí. Gente, avareza é você amar mais do que você deve as coisas. É você não abrir mão das coisas e deixar as pessoas morrerem porque você ama demais as coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Você tem que colocar isso no seu coração. Pessoas são mais importantes do que coisas. Tem um monte de gente dentro das igrejas onde eu tenho passado como pastor, e aqui eu já percebi alguns e não é diferente, que tem perdido seus filhos por causa de dinheiro.
Pessoas são mais importantes do que coisas. Abandone o dinheiro, coma menos, saia menos vezes, tenha menos posses, mas não perca seus filhos em nome de Jesus. Não perca. Não são as boas escolas, as boas calças, as roupas de marca que vai te dar um filho melhor. Segundo a palavra de Deus, é uma boa vara da disciplina, e quando criança tem que ser usado. E os direitos humanos que para lá, eles não mandam na minha casa não. Na minha casa mando eu. Eu lembro quando lançou a lei da palmada. Eu lembro porque meus meninos eram pequenininhos e eles viram o jornal. Ô pai, você ouviu o jornal? Falei, qual? Eu tinha visto. O da lei da palmada? Agora vai preso. Falei, vai mesmo? Vai. Se o senhor bater na gente, a polícia pode prender o senhor. Falei, não tem problema não. Eu vou bater. E o que é pior, a polícia vai me prender. E aí vocês vão para o sinal vender bala, para pagar os estudos e para pagar minha marmita lá do... Nunca mais eles me fizeram ameaça. A Bíblia fala que é para a gente usar a vara nas crianças, para livrar a alma delas do inferno. Mas não usa quando criança, porque na sua geração você foi espancado. Não vou bater. Ô gente, espancar é errado e não bater também é errado, porque a Bíblia diz. Precisou de vara, usa. Me perdoe os avós presentes aqui, mas usa. Para quando for adolescente, a boa conversa adiantar. Se você não usa a vara quando criança, quando for adolescente, aí você vai querer bater. Porque vai estar tão rebelde, vai ter desandado. E aí, meu filho, é só Jesus na causa e a polícia na rua. E eu oro para eles acertar cada dia mais a mão. No nome de Jesus. Não importa não. Eu fui pastor de uma igreja de bairro de traficantes. Na minha igreja aconteceu um avivamento tão grande na época que eu fui pastor lá, na Betânia, no começo do meu ministério. Fiquei 3 anos lá. Que o juiz dava autorização para aqueles que eram do bairro e estavam na cadeia, escutar culto. Pensa, parava o camburão na porta, saía um algemado, sentava lá no final com 2 policiais. E tinha que escutar o culto todo. Depois voltava para o camburão. Isso nunca aconteceu, isso não pode. Oi, gente, eu vivi, estava lá. Eu fiquei sabendo que tinha uma turma da igreja que começou a usar droga, porque pastor, delegado e prefeito sabe de tudo na cidade. Às vezes a gente demora um pouquinho a saber, às vezes a gente já sabe antes de acontecer. Depende dos informantes. Quando eu fiquei sabendo, domingo à noite, a igreja estava assim, ó. E lá na igreja tinha 5 policiais. Falei, os policiais, levanta aí. Vou orar, para Deus aumentar a habilidade de vocês. Orei, depois falei, aqui na igreja fiquei sabendo, vocês já devem estar sabendo, tem uns meninos aqui da igreja que estão mexendo com droga. Se vocês pegar na rua, faz um favor para mim, os pais estão ouvindo aqui. Desce o pau neles, mas bate para doer. E depois entrega na casa dos pais e fala que eu mandei bater, deixa os pais virem em mim. Porque se é dessa igreja aqui, ou muda de vida, ou sai dessa igreja. Nessa igreja aqui nós temos que ter vida. Crente sem vergonha, tem um monte de igreja que aceita. Aqui não. Nos 3 anos que eu fiquei lá, sabe quantos meninos foi pego por causa de droga? Nenhum. Pararam, mas pararam da noite para o dia, porque os policiais lá da igreja eram gente boa demais. Mas depois que eu fui embora, um foi preso, 2 foram assassinados. Não sou super-homem não, mas a vara livra a alma do inferno, até hoje. É uma dica, viu? Estou falando que os meninos aqui estão mexendo com isso não. Eu nem sei, nem chegou essa informação. Se chegar, vocês podem ter certeza que eu vou nos policiais dessa igreja, que aqui também tem policial.
Então os pais já estão avisados. Qual que é o meu conselho para os policiais da igreja? Se pegar um filho seu mexendo com droga na rua, não alivia não. Dá os tapas e põe algema. Não, porque é filho de fulano, não quero saber, lei é lei. É filho do pastor antes, desce o pau, algema. Depois nós conversamos. Eu acho que eles vão chorar mais porque vai chegar lá em casa do que vai chegar na delegacia. Porque lá em casa nós temos juízo. Nós precisamos mudar, gente. Nós precisamos ler a palavra e obedecer no nome de Jesus. Gente que está dentro da igreja, mas não cuida dos seus. Ama mais as coisas do que as pessoas. Faz vista grossa. E aí a gente perde a geração. Nós perdemos algumas gerações da nossa igreja. Porque a boa conversa, a graça superabundante, fora da responsabilidade, desgraçou a igreja toda. Não existe graça sem responsabilidade. Amém? A graça alcança aqueles que são responsáveis. Todo aquele que é irresponsável, que é alcançado pela graça, ele não continua irresponsável, não. Não continua. Todo aquele que é alcançado pela graça de Deus, ele não continua prostituindo, não. Ele não continua chegando bêbado em casa, não. Ele não continua falando palavrão, não. Ele não continua traindo sua mulher, não. Ele não continua espancando a mulher dentro de casa, não. E eu já falei aqui na igreja, vou dar outro recado. Já é o segundo. Se eu descobrir, se uma mulher vir aconselhar comigo que o marido dela está batendo nela aqui dentro dessa igreja, eu sou o primeiro a denunciar ele na Lei Maria da Penha. E vou te visitar na cadeia e levar uma Bíblia para você ainda. Homem que bate mulher é covarde. O senhor não sabe a mulher que eu tenho, casou porque quis. Agora, honra a palavra. Ou então sai da igreja, filho. Igreja é para lugar de gente cabamacho que segue a palavra no nome de Jesus. Amém? Fica triste comigo, não, só vou te dar a dica. Hoje à noite eu prego de novo. Então você pode ficar em casa, pode desistir, não tem problema. Vamos para frente. Avarento, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Gente, isso aqui está falando das coisas que vai ter nos últimos dias. A dica que eu dou para os pais, não esmorece. Ah, mas se eu não der meu filho, ele vai para a rua. Que vá. Que vá. Ah, mas se eu perder ele, você vai chorar muito, como eu vou chorar muito. Mas você nunca vai ter a consciência pesada que você deu dinheiro para ele prostituir, que você deu dinheiro para ele chegar bêbado em casa, que você deu dinheiro para ele ir para essas festas porcaria que está tendo aqui nessa cidade. Não deu. Arrumou em outro lugar. Não dá. Esses meninos não trabalham, vocês estão indo para essas porcariadas e estão fazendo essas porcariadas tudo, é com dinheiro de quem? Seu. Para de dar. Corta, no nome de Jesus. Eu vou sair de casa, sai. Ô gente, isso é antigo. Meu Mateus, com 2 anos de idade, falou com a Morgana, de fralda. Pensa, o Toquinho, agora ele está um marmanjo, é homem. Não tem jeito de imaginar ele de fralda agora. Eu vou embora de casa. 2 anos de idade. Aí a mãe dele falou assim, vai, mas deixa até a fralda que foi seu pai que comprou. Vai pelado e não volta. Aí chorou, também não vou mais. Eles ficam trucando a gente o tempo inteiro, desde os 2 anos. Até agora, eles trucam. Quem joga truco sabe o que eu estou falando. Fala tipo uma mentira assim, bem, quase que verdade, para você acreditar. Eles ficam trucando, eles ficam te provando. Eu nunca vi um pai que amou os seus filhos e que chorou por eles, mas que cortou muitas coisas deles. Eu nunca vi um pai perder um filho assim. Eu já vi um pai que briga muito, xinga muito, grita muito, mas não faz nada. Aí perde os filhos mesmo. Porque é só gogozudo, ó. Só tem gogó. E os filhos já sabem. Filhos desobedientes, está aí. Como é que a gente faz com filho desobediente? Igual Deus faz com a gente. Como é que Deus faz com a gente? Quando a gente desobedece? Deus é amor.
Deus é amor, pastor. O amor de Deus é diferente. É. E a sua Bíblia também é diferente da minha. Porque o amor de Deus para mim está registrado lá em Deuteronômio 28. Que se a gente obedecer em tudo que Deus falar, que todas as bênçãos vão correr e nos alcançar. Está em Deuteronômio 28, a partir do primeiro versículo. Aí ali os primeiros versículos, são 14 ou 15 versículos, tem uns 14 tipos de bênção que vai correr atrás de você. E vai te alcançar. E quem prometeu é um Deus que não pode mentir. Para quem? Para quem obedece. Mas, depois das bênçãos, no mesmo capítulo de Deuteronômio 28, acho que eu perdi as contas, mas deve ter umas 30 maldições sobre os mesmos filhos que desobedecem. E não é varinha não, é varão, é das que dói, é morte, é desgraça, é doença, é praga, amor de Deus. Não, o Senhor está falando um Deus velho, no Velho Testamento. O Deus do Novo Testamento é o Deus da graça. Ou então vamos para Apocalipse, que é o Novo Testamento. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. O que está lá? Abre aí para mim Apocalipse 3, versículo 19, por favor, e joga ali para nós. Depois a gente volta naquele texto ali, de gente que está dentro da igreja e não quer nada. Olha aí. A quantos? Eu o quê? Repreendo e? A quantos? Ser pois zeloso. Deus falando às igrejas. Isso é uma das igrejas. A gente só sabe de qual o versículo que tem depois desse, que é uma maravilha. O versículo 20 de Apocalipse 3. Hein? Eis que estou à porta e... Ou até música de coraçãozinho toca. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele. Que maravilha. Quem não crê nesse versículo? Hoje até doido crê e quer. Porque ele é bom demais. Ó Deus de amor, esse é o Deus de amor que eu falei, pastor. O Novo Testamento é o Deus de amor. Sim, é isso tudo aí. Mas não anula o 19 não. É tudo aquilo do 19 também. Ele disciplina e ele corrige a quem ama. Amém? Amém é porque sim, é isso mesmo. E se você falar que não amém, tem uns que falam assim, amém ou não amém? Não existe isso não, viu gente? Porque quando você fala não amém, você está querendo dizer que não é verdade, que é uma mentira. A palavra grega amém é verdade. Quando Jesus diz assim, em verdade vos digo, a palavra grega lá é amém, amém. Então quando você fala não amém, você está falando, é verdade ou é mentira? Então você não tem opção, a pessoa te dá essa opção, que aquele que é crente não pode escolher a opção não amém. É verdade, se é a palavra de Deus é verdade. Deus corrige a quem ama. Amém? E não tem não amém. Então a turma dentro da igreja, que conhece, mas não crê. E quando chega tempo de crise, ele quer puxar você para baixo. Jairo chegou num tempo de crise, um tempo impossível, um tempo que ninguém podia resolver para ele, ninguém da igreja, ninguém. Tem coisas que ninguém dessa igreja vai poder resolver para você, a não ser aquele que pode todas as coisas. Mas aí o que essas pessoas vão falar? Não, que seja a vontade de Deus, tudo é vontade de Deus, as coisas é assim mesmo. Hoje não para de lutar porque os outros estão falando com você não. Se Jairo tivesse feito isso porque os líderes dele junto da sinagoga tivessem chegado a ele, a filha dele tinha continuado no mesmo estágio. Tem gente que já desistiu do filho dele, já desistiu do neto, já desistiu, não desiste não. Não desiste não. Apresenta para quem pode fazer, no nome de Jesus. Chora, ora, clama, jejua, paga o preço. Não desiste. Vale a pena, é uma alma. Mas vale uma alma do que a vida inteira nossa, do que o mundo inteiro. A Bíblia fala que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Não desista dos seus filhos, não desista dos seus netos, não desista.
Apresente para quem pode mudar no nome de Jesus. Para de andar com essa turma ruim sem fé. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. Não fique enganado não. As más conversações corrompem os bons costumes. E é o que tem acontecido com muitos dos nossos filhos. Porque a gente ensina a palavra, a gente mostra na palavra, mas eles não fazem, nem nós fazemos, a grande maioria das vezes, o que deveria termos feito. O que a palavra de Deus já nos ensina, que o pastor pregou aqui um culto inteiro, de quase 2 horas de culto, falando como que a gente deve inculcar a palavra na cabeça dos nossos filhos. Tem que começar quando criança, para quando eles se tornarem mais velhos, eles já terem o costume, como Daniel, de orar 3 vezes ao dia. Um costume, ele vem de treinamento. A grande maioria aqui, porque tem alguns que ainda não, só escova dente toda manhã, porque foi acostumado, porque quando criança, achava que esse trem não tinha problema não. Tem alguns adultos que até hoje acham que não tem. Mas foi acostumado. A palavra de Deus fala para a gente inculcar a palavra de Deus na cabeça das crianças. Fala que é de manhã, ao acordar, quando for para a escola, a voltar para o trabalho, a voltar do trabalho, na hora do almoço, antes de dormir, escrever nos umbrais da porta, escrever na palma da mão, na testa. É o que está escrito na palavra, ela não muda. Mas aí o que a gente faz? Compra um bom videogame para poder ter mais paz, e solta eles naquele negócio, no tablet, naqueles desenhos que tem nessa televisão porcariada, uns desenhos ruins que dói. Na minha época era melhorzinho, era mais bem desenhado, e tinha pelo menos alguma história. Na sua também. Hoje, você já parou para dar uma olhada na Discovery Kids? Os desenhos que tem lá, os bichos parecem mais uns monstros, cabeçudo, um trem. Na minha época ainda pelo menos tinha as pessoas, era um ratinho ou um gatinho, Tom e Jerry, era Branca de Neve, os 7 anões eram gente pequenininha. Hoje é uns monstros, umas melecas ambulantes que anda e fala, umas bonequinhas hipocefálicas, do corpinho pequenininho, cabeçuda, soiuda, e custa caro para arrebentar um lado. Como é que chama aquelas bonecas? Quase mata os pais, que os meninos quase matam para comprar. Como é que chama aquela boneca? Como? Fala aí os pais que estão quebrando o bolso aí para comprar essas bonecas aí. Como é que chama aquela boneca? Low. É low. É esse negócio aí. Você sabe qual que é? A zoiuda. Que deve ser neta da superpoderosa, que também era cabeçuda e zoiudas. É outra geração. Aí vai ver esses negócios aqui que está ensinando. Nada. E no tempo do senhor, pastor, o que ensinava? Fazer maldade. Tom e Jerry, fazer maldade. Pica-pau, fazer maldade. O que eu cresci? Fazendo maldade. Até Jesus me converter. Nós precisamos mudar isso no nome de Jesus. Ainda dá tempo. As crianças que estão aqui, os que estão na barriga, os que estão dentro de casa, ainda dá tempo. Lá em casa eu não obrigo meus meninos a ler nada. Não é obrigatório. Mas eu sempre pergunto. E eles sempre me vêm lendo algo. Eu não paro eles para orar, mas eles me vêm orando. Eu não paro eles para chorar diante de Deus, mas algumas vezes eles me pegam chorando. As atitudes, elas arrastam. As palavras convencem, mas as atitudes arrastam. Não adianta nada eu querer forçar algo que eu não faça. Os meus meninos podem até se tornarem bêbados de colocar eles na casa de recuperação, viciado de bebida. Está amarrado, pastor. Não, eu oro todo dia, eu não quero isso para eles não. Mas algum dia eles podem escolher esse caminho ruim. Não vai fugir do meu controle. Vai chegando a idade, quando vai chegando aos 15, eles já vai pensando. Alguns pensam assim, quando eu tiver 18, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. E tem alguns jovens aqui da igreja que estão pensando assim.
Quando eu fizer 18, quem é meu pai e minha mãe para me segurar? Tem. Porque nos últimos dias, os filhos seriam desobedientes aos pais. Está escrito na Bíblia, gente. Não se engane não, encare a realidade. Então eles podem escolher caminho ruim, meus filhos podem, e se tornar alcoólatra. Mas eles nunca vão poder dizer para ninguém, nunca, que foi eu que dei o primeiro copo. Nunca, nunca. Vão poder dizer. Nunca. Eles vão poder escolher os caminhos que eles quiserem. Eles podem até algum dia bater na mulher deles. E se eu souber, eu vou denunciar. E vou visitar eles na cadeia e vou dar a Bíblia. E eu que vou denunciar. Eles nunca viram eu estender um dedo para a mãe deles. Nunca. E nem xingá-la. E nem tratar mal. Nunca. As atitudes, elas arrastam. As palavras apenas convencem. Nós precisamos escolher com quem a gente vai andar no nome de Jesus. E escolher o que a gente vai ser no nome de Jesus. Porque eu tenho certeza que tem gente aqui que nasceu num lar, que vê o pai espancando, a mãe, quase todos os dias. Mas hoje são homens de bem. Porque escolheram o caminho certo. Largar esse caminho. Eu não quero ser igual ao meu pai. E eu não vou ser igual ao meu pai. Tem muitos aqui que viram o pai tendo que carregar o pai da sarjeta, de tão bêbado que estava, e decidiram que não vão colocar nenhuma gota de álcool na boca. Isso é decisão nossa. Mas nós precisamos ser exemplo da nossa geração no nome de Jesus. Jairo foi um homem que foi geração, foi exemplo da geração de líderes dele. Um homem que reconheceu o senhorio de Cristo Jesus. Ele foi além do que ele aprendeu nos ensinamentos da doutrina dos fariseus. Ele era chefe da sinagoga, doutor da lei, mas se curvou diante do Senhor dos senhores. Abriu mão do que ele era. Era vergonha para um chefe da sinagoga ajoelhar diante de algum rabino, vergonha. Que ele era chefe. Mas ele se humilhou quando ele viu que tinha um que era o chefe dos chefes. Não é vergonha você ajoelhar hoje diante da sabedoria de Deus, não, amado. Talvez até hoje você não concordou com um monte de coisa, mas Deus continua sendo Deus, e Ele é Senhor dos senhores. Quando a gente se curva diante de Deus, nós estamos se curvando diante do Todo-Poderoso. Nós vamos reconhecer quem é o nosso Deus, se humilhar diante dEle e adorar Ele em espírito e em verdade. No texto de Mateus, que é um texto correlato desse texto que nós lemos em Marcos, diz que Jairo não só ajoelhou e se prostrou diante de Jesus, ele o adorou. O texto diz. E o texto termina dizendo o que a gente leu aí. Quando Jairo adora e clama e fala, olha, vem porque minha filha está morrendo. O texto diz que Jesus foi com ele. Existem algumas pessoas que vão com Jesus. Existem outras pessoas que Jesus vai com eles. Existe um tipo de pessoa que vive andando atrás de Jesus. Mas existem algumas pessoas que Jesus vai atrás dele. Isso é bíblico. É o tema do nosso acampamento. João capítulo 4, versículo 23. Coloca para nós aí, para a gente encerrar. Vamos cantar uma música, vamos adorar o Senhor. Pessoal do louvor, eu não combinei com vocês não, mas eu quero uma música de adoração ao Deus que tudo pode. João capítulo 4, versículo 23, olha, vamos ler? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores existem dois tipos de pessoas, segundo esse texto aí na igreja. Os que procuram a Deus e os que são procurados por Deus.
E foi Jesus quem afirmou. Mas vem a hora, e ela já chegou. Essa hora já chegou. Por isso que quando eu canto aqui, eu não canto pensando no outro, se é o cântico que eu gosto, que eu não gosto, se é hino que eu gosto, que eu não gosto, se o culto está demorando demais, se não está. Porque eu estou diante daquele que tudo pode. Eu não vim aqui para te agradar. Eu vim aqui para adorar. No dia que você entrar naquela porta, com essa sensação no seu coração, nunca mais um culto vai ser demorado para você. Nunca mais um sermão vai ser longo ou pequeno. Nunca mais a música vai ser ruim ou vai ser boa. Porque você está entrando ali para adorar aquele que tudo pode. E você está entrando no intuito e naquele desejo, que esse é o desejo que eu entro em cada culto que eu vou. Seja com muitas pessoas como hoje, seja quando eu entro no meu quarto. A pergunta do meu coração está: meu Deus, será que eu cheguei no nível que o Senhor está me procurando? Será que eu estou adorando o Senhor realmente em espírito e em verdade? Porque cantar uma verdade não quer dizer que você está nela. Quantos cânticos a gente canta aqui e a gente não vive essa verdade? Quantos cânticos e hinos? Quantos? Tem um cântico que eu não gosto de cantar, porque eu sei que a grande maioria não está cantando a verdade, está cantando mentira. E não está em espírito e em verdade. Você está cantando algo que você não vive. Aquele de família, eu não gosto de cantar ele. Porque eu sei que não está vivendo. Eu sou pastor. Pastor lidar com o esgoto direto da igreja. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, unidos, vivendo em amor. Não está. Sei que não está legal. Não pela fé, pastor, não. Pela fé não. A fé é o seguinte: eu creio, eu faço. Porque eu creio. Eu vou na direção. Eu dou o passo na direção daquilo que eu creio. Fé está ligada à obediência, a não só confissão de uma coisa. Eu creio, então eu faço. Eu creio que Deus é Deus, então eu morro por Ele, eu vivo por Ele, porque eu creio. Eu não gosto dessas palavras. Tem muita palavra na Bíblia que eu também não gosto, sabia? Porque me fere, me machuca e me deixa abaixo de zero, e me mostra que eu não sou nada, me humilha. Quem aqui gosta de ser humilhado? Deus te abençoe. Eu não gosto, mas eu preciso. Eu preciso. Nós vamos aprender a adorar em espírito e em verdade. Jairo tocou o coração de Jesus a ponto dele ir a Jairo. Jesus já se compungiu ali. E Jesus deu a dica para Jairo: olha, não dê ouvidos para essa geração que está dentro da igreja e não crê em mim. Foi isso que Jesus disse, resumidamente. Quando eles chegaram, falou assim: por que incomodas o mestre? Tua filha já morreu. O texto diz que Jesus nem olhou para os caras. Jesus, virando o rosto para Jairo, olhou no olho dele e disse: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas. Não temas. Não temas, crê somente. Não temas. O nosso Deus continua sendo o Deus do impossível. Eu não sei qual é a morte que está dentro da sua casa hoje. Se é espiritual, se é financeira,
se é a morte dos seus filhos, porque estão no mundo. Eu não sei qual é a morte que está dentro da tua casa, mas a palavra que Deus colocou no meu coração nessa madrugada, enquanto eu orava e chorava, foi essa palavra: não temas, crê somente. Olha para mim. Quando Jesus olha para Jairo e diz: não temas, ele fala assim: o foco sou eu, olha para mim. E quando Jesus chega e diz: não chorem porque ela está viva, o texto diz que eles riram dele, riram de Jesus. Eu quero ver no dia que Jesus estiver sentado no trono e aquele povo que riu estiver ajoelhado lá, confessando que Ele é Senhor. Eu não sei nem se aquela turma alguns converteram, mas riram de Jesus. Na hora que eles verem onde que Jesus vai assentar, quem é que vai rir de quem? Mas Jesus não olhou para aqueles que riram, não olhou para aqueles que não creram, não olhou para as multidões que só queriam sugar dele. Jesus, ele vai com aqueles que o adoram. Jesus foi com Jairo. Jesus foi com Jairo. Ah, gente, esse texto me emociona demais. Quando eu li essa história e ontem orando e pensando, eu falei: por favor, Senhor, vem comigo. E isso basta. Porque aonde o Senhor estiver, ainda que haja morte, viverá. Vem comigo. Eu não sei como vai ser 2018, mas se Jesus vir comigo, e Jesus foi com Jairo, eu não sei como vai ser seu 2018, mas eu sei com quem você pode andar em 2018. Eu queria orar por você que entendeu essa palavra e queria fazer a oração de Jairo diante do Senhor. Algo que fugiu da sua mão, você não tem controle. Talvez a esperança morreu e morre. A gente para. Quando a gente tem grandes perdas, a gente paralisa, morre. A fé morre. Há 3 anos atrás, eu como pastor e pregando, como estou pregando aqui agora, a fé do meu coração tinha morrido. Aquilo tudo que eu acreditava, e eu sempre acreditei em Deus, mas eu já não estava acreditando mais naquilo que Deus estava colocando nas minhas mãos para fazer. Eu falei: eu acho que vou ter que mudar de ministério. E então Deus levantou o coração da igreja para investir nos seus pastores e mandou a gente para Israel, para o Egito, para Israel. Eu me lembro quando eu entrei no túmulo de Jesus. Um lugar muito feinho. É pedra, um buraco, com a cerquinha, e não tem nada, a não ser um monte de gente. Mas o jardim por fora, lindo. Foi no jardim que ele foi enterrado. Mas eu me lembro de cada lágrima, cada suspiro, cada grito que eu dei dentro daquela tumba, quando a turma saiu para o ônibus. Eu fingi que estava indo para o ônibus, depois estava todo mundo, eu voltei sozinho. E eu botei a mão naquela pedra ali dentro. E a única coisa que vinha no meu coração, porque eu não dei conta de falar, e eu segurando nas pedras daquele túmulo, eu fiz a seguinte oração: Pai, há milhares de anos atrás, o Senhor dentro desse lugar fez o maior milagre do mundo e ressuscitou o teu filho.
Por favor, Pai, ressuscita meu coração. Ressuscita meu coração. Por favor, Pai. Chorei demais. Aleluia. Deus está vivo. E Ele ainda hoje ressuscita corações. Eu queria te convidar nessa manhã, você que entendeu essa mensagem, que tem passado por alguma morte na sua casa, está ouvindo na internet, está aqui. Se você viesse à frente, se não puder, fica sentado, mas mão no coração, não tem problema, às vezes a perna está doendo, não importa, em pé, frente, importa o coração. Eu queria orar por você. Eu queria que o Deus de Jairo, o nosso Deus, ressuscitasse nessa manhã, que trouxesse vida onde está havendo morte na sua vida. Mas você precisa dar um passo de fé e crer que Ele existe, que Ele faz hoje, Ele faz de novo. Sai do seu lugar, não espera o outro levantar não. Deus falou com você. Cenário espiritual, financeiro, dos filhos, de fé. Falei, meu Deus, morreu. Eu preciso que o Senhor, nessa área, o Senhor faz de novo. Isso não é vergonha para nós, não. Isso é Deus sondando o nosso coração, Deus que tudo vê, o Deus que pode fazer de novo, Deus que é vivo. Aleluia. Nós não podemos desistir. Você está respirando, irmão. Deus é Deus, está vivo, pode fazer de novo, todo momento. Deus faz de novo. Tem que parar de ficar olhando para trás, parar de ficar olhando o que as pessoas vão dizer. Jairo não olhou para ninguém, ele ajoelhou, falou, Deus é comigo, me ajuda, sou eu. Minha filha morreu, está morrendo. Um texto fala que morreu, no outro texto fala que está morrendo. Mateus fala que morreu. Faz de novo. Não temas, crê somente. Aleluia. Oh Pai, aqui nós estamos, porque nós cremos no Deus da palavra, que é o Senhor. Vem sobre nós nessa manhã, oh Pai, sobre cada pessoa que ouvir essa mensagem, vem com Teu Espírito no nome poderoso de Cristo Jesus. E assim como na sala daquela casa houve o poder sobrenatural do Senhor de ressuscitar mortos, o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Age com Teu poder nessa manhã, no nome poderoso de Cristo Jesus. E a nossa súplica, ressuscita o nosso coração, ressuscita os sonhos, ressuscita filhos, ressuscita netos, ressuscita as finanças, ressuscita, ó Pai, sonhos que vêm do Senhor, ressuscita o amor à Tua palavra, ressuscita a adoração nos nossos lábios, ensina a adorar em espírito e em verdade. Levanta um povo que adora o Senhor neste lugar, em espírito e em verdade, que não tenha tempo para estar na Tua presença, que saia daqui e continue na Tua presença, no carro, que saia e chegue em casa e continue na Tua presença, que passe a tarde na Tua presença, seja dormindo, seja almoçando, que não saia da Tua presença, em todo o tempo, orando em todo o tempo, adorando ao Senhor em todo o tempo. Dá-nos uma vida de adoração a Ti. Para onde nós iremos, ó Pai, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Dá-nos um novo coração. Traz de volta os filhos dessa igreja no nome de Jesus. Traz de volta, Pai, no nome poderoso de Cristo Jesus.
Nós não criamos os nossos filhos para povoar o inferno. Eu faço essa oração para o Senhor quase todos os dias. Nós não criamos filhos para povoar o inferno. Clamamos a Ti. Traz de volta. Traz para os Teus pés. Arde corações. Transforma vidas. Aumenta a nossa fé. Essa é a nossa oração nessa manhã. E nós oramos no nome poderoso do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos adorar. Podem voltar para os seus lugares. Depois da adoração está encerrado. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro